A aula pública de hoje discute cadeias globais de valor. Neste programa, gravado na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Cristina Reis. Doutora pelo FRJ e especialista em economia internacional, Cristina Reis é professora da UFABC. O crescimento econômico é um dos principais desafios do século XXI. Economistas discutem qual deve ser a melhor estratégia para garantir êxito nos fluxos comerciais. Entre os principais conceitos está o de que cada país deve investir na qualificação dos processos produtivos. Sem alternativas integradas para o sistema produtivo, o desenvolvimento econômico corre riscos de estagnação. Especialistas argumentam que as cadeias globais de valor são uma das alternativas mais eficientes para uma economia interconectada. Mas, afinal, o que são as cadeias globais de valor? E por que elas são essenciais para discutir a economia no século XXI? As cadeias de valor são a forma de organização da produção dos bens e serviços que chegam à nossa vida diariamente. Então, todos os bens, mercadorias, objetos que a gente consome e também os serviços fazem parte dessas cadeias. Tá? A cada nova atividade da cadeia, a cada nova etapa, se adiciona valor. E por isso que a cadeia chama cadeia de valor. Da onde vem esse valor? Ora, do trabalho embutido na produção dessas mercadorias, o custo relacionado e também o que tem de diferencial que vai conferir aí mais ou menor valor para cada atividade envolvida. Por que cadeia global? Ora, porque ao longo dos anos 80 e 90, 2000 e 2010, essa produção de valor foi ficando cada vez mais internacional. Por que isso ficou mais veloz, mais acelerado ao longo dos anos 80, e depois 90, e depois 2000, porque teve a ver com um momento histórico de abertura dos mercados e de maior fluxo do comércio, da produção e das finanças internacionais. Então, a gente sabe que na história do mundo, ao longo do pós-guerra, os países viveram um sistema de Bretton Woods e passaram muito tempo fechados. As economias não tinham total abertura para importar e exportar produtos e para receber ou enviar capitais. Mas, depois dos anos 80, essa abertura foi aumentando e produzindo, assim, as cadeias globais de valor. Nessas cadeias, existe uma liderança clara de empresas multinacionais, empresas que se espalham ao longo do mundo, né? A maior parte delas dos países centrais, inicialmente, principalmente dos Estados Unidos, mas também com forte presença das empresas alemãs, francesas, inglesas, europeias em geral, e também japonesas, e depois dos anos 2000, o maior protagonismo também das empresas chinesas. Tá? Então, 80% dos fluxos mundiais de comércio são dominados por essas empresas transnacionais. E a forma como elas distribuem as atividades é muito importante. Em que sentido? No sentido da especialização produtiva e comercial dos países. Ou seja, quem faz o quê? É claro que as diferentes etapas envolvem também a contratação de diferentes quantidades de trabalhador ou de capital. E isso vai influenciar, então, como que os recursos são empregados nos diferentes países. Mas, para nós, agora falando do ponto de vista dos países em desenvolvimento, o desafio é como sofisticar a participação. Porque, tradicionalmente, lá nos anos 50, lá durante o imperialismo, durante a era colonial, os países periféricos, os países em desenvolvimento, que a gente hoje chama de desenvolvimento, atuavam como somente fornecedores de recursos naturais, de matérias-primas e de alimentos. E aí, depois dos anos 50, depois do pós-guerra, a industrialização foi se generalizando,
ao redor do mundo, e os países periféricos hoje também contribuem com produtos manufaturados, com produtos da indústria, com serviços tecnológicos. Então, a produção em si, o chão de fábrica, de montar o produto, embora muitas vezes possibilite bastante emprego, não adiciona tanto valor. E aí o desafio para os países é atuar nas atividades que são mais sofisticadas. E como é que está o Brasil nessa perspectiva? Ora, infelizmente, o Brasil vem se afirmando com uma participação marginal nas cadeias globais de valor. Tá? Então, o Brasil é principalmente fornecedor de matérias-primas, de alimentos, de produtos crus, sei lá, como o minério de ferro, que é o nosso principal produto exportado, e também é o mercado consumidor. O mercado consumidor importante dos bens produzidos. Então, a gente fica aí como cliente das cadeias e não estamos aproveitando os ganhos que poderíamos estar aproveitando, porque essas empresas multinacionais, muitas delas estão no país, atuam aqui. O Brasil tem uma indústria bastante diversificada, é a 11ª maior do mundo. Mas quais são as atividades que são feitas no Brasil, domesticamente? São atividades de menor valor. Uma outra questão interessante e importantíssima para entender a dinâmica dessas cadeias é o regionalismo. Tá? Então, hoje, a maior parte do fluxo de comércio está concentrada entre os países da OCDE, né, os países da Europa, da América do Norte e o Japão, mais a região asiática, principalmente aí a China. E desde os anos 80, a região asiática foi formando uma integração produtiva que inclui quase todas as cadeias globais de valor, ou alguma parte dessas cadeias globais de valor, e que se tornou um caso de interesse mundial de estudo para entender como que eles estavam fazendo para participar dessa integração e quais os ganhos reais para aqueles países como China, Malásia, Taiwan, Singapura, Filipinas, Vietnã, ao atuar ali. E aí é que vem a contradição. Porque os determinantes para a maior participação desses países, que, sem dúvida, gerou crescimento, não são consenso, bem como não são consenso se é virtuosa ou não essa inserção desses países nas cadeias globais de valor. Então, por exemplo, sem dúvida, a China vem experienciando aí nos últimos 15, 20 anos um crescimento fabuloso. E, aos poucos, a sua população está deixando de ser rural para ser urbana. Tem aumentado o IDH da China, tem aumentado a renda per capita, mas as desigualdades também estão aumentando. A China tem feito políticas para atrair essas multinacionais, inclusive com zonas especiais de exportação, bem como outros países fizeram. O Brasil também tem uma zona especial de exportação, que é a Zona Franca de Manaus, que já tem alguns anos. E, nessas zonas, as empresas operam com descontos tributários, com subsídios, com incentivos para inovação em parcerias com o governo, com a formação de centros técnicos e de pesquisa, que é essencial para a sofisticação nas cadeias. E o caso chinês, em particular, é um caso de sucesso, porque eles estão conseguindo sofisticar essa participação deles nas cadeias globais de valor. Mas isso não é verdade para todos os países asiáticos. Tá? Então, outros estão entrando com essas zonas especiais de exportação, aumentando, sim, os salários e a produtividade desses setores exportadores, mas os ganhos não necessariamente são reverberados para o restante da economia. Porque o ideal para o desenvolvimento, o que é desenvolvimento econômico? É a mudança estrutural da produção para atividades mais sofisticadas, mais tecnológico-intensivas, mais conhecimento-intensivas, que, ao mesmo tempo, necessariamente melhore a distribuição de renda no país, eleve a renda per capita, e não só a renda, porque a gente sabe hoje que desenvolvimento envolve outros conceitos, mas eleve o padrão de vida em geral. E, para isso, é necessário reduzir desigualdades. Mas como um país pequeno pode fazer isso?
como que ele pode criar empresas próprias que atuem primeiro domesticamente, depois se internacionalizem e tenham importância nas cadeias globais. E essas perguntas estão colocadas para o Brasil também. Então, para promover maior integração a essas cadeias, o Brasil teria que, sim, fazer políticas de sofisticação tecnológica, mas conjugada com uma integração sul-sul, com uma integração com países em que a complementaridade produtiva se tornasse real. Porque não bastaria entrar nas cadeias aderindo a acordos bilaterais de comércio, de livre comércio, em que a relação não seria necessariamente benéfica para o Brasil. A redução de tarifas comerciais não é o principal objetivo dos acordos comerciais. E não é o que justifica o sucesso da integração asiática, por exemplo. O que justifica o sucesso é quais são as condições dessas relações comerciais. E aí tem que ver também exatamente que essas condições garantam que existem efeitos de transbordamento, como a gente vê em microeconomia, externalidades positivas para o restante da economia, para os setores não exportadores. Então, as cadeias globais de valor, elas são essenciais no mundo moderno, porque, a partir delas, se produzem os bens e serviços que usamos a todo momento na nossa vida. E qual a divisão da produção, das tarefas dessas cadeias, vai determinar a especialização produtiva e comercial dos países e que vai ter clara influência no nível e no grau de desenvolvimento econômico e social dos países. Agora, a professora Cristina Reis responde a pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Olá, professora Cristina. Gostaria de saber a sua opinião. A senhora defende que a liberalização do comércio internacional deveria se pautar pela lógica do multilateralismo, em vez de ter como principal motor acordos bilaterais ou entre blocos limitados de países? Eu acredito que o Brasil tomou uma decisão correta em apostar no multilateralismo na OMC. Primeiro, porque esse multilateralismo da aposta brasileira é um multilateralismo, sobretudo, sul-sul. E não acho que a opção por acordos bilaterais de comércio teria efeitos mais satisfatórios, melhores para as regiões periféricas. E aí, o peso geopolítico, a soberania dos países conta na definição dos termos desses acordos. Então, é importante, por exemplo, que seja combinado quais são os direitos de defesa da propriedade intelectual. As condições do jogo são as mesmas, porque em acordos bilaterais, se a gente tem um campo de futebol, como costumam figurar, que é uma rampa, a bola nunca vai chegar do outro lado. Ou seja, não vai ser necessariamente, para usar um termo que costumam usar, uma relação ganha-ganha para os dois países ou para os poucos países. Mas o Brasil fez a opção correta e faz essa defesa na OMC, pelo multilateralismo, porque não há condições iguais de negociação. E aí seria importante, interessante, para alavancar o desenvolvimento, para aumentar a capacidade tecnológica, para sofisticar, não apenas para depender da especialização produtiva em atividades que não são tecnológico-intensivas ou conhecimento-intensivas, seria interessante uma integração sul-sul, que é o princípio que norteou a criação do próprio Mercosul. E o Brasil, inclusive, ele entra nas negociações internacionais enquanto Mercosul. Toda a regionalização é um projeto político. Embora comumente se diz que a regionalização é uma integração liderada pelo mercado, enquanto o regionalismo é uma integração liderada pelas políticas, pelas instituições, ambos os casos têm um aspecto político e geopolítico muito forte. E no caso do Mercosul, qual era a ideia? A ideia fundamental de integração profunda vem desde os estruturalistas latino-americanos da CEPAL, dos anos 50, que apostavam na complementaridade produtiva, na especialização intraindustrial dos países da América do Sul e da América Latina,
de forma a elevar a escala de produção em termos econômicos e, ao elevar a escala de produção, reduzir o custo marginal por unidade de produto, ou seja, elevando, aumentando os retornos de escala, apostando aí em retornos crescentes. Mas é importante essa integração também para fortalecer a posição política e geopolítica da região nas negociações internacionais. E por isso que a integração Sul-Sul ela é importante, ela é necessária, ela é fundamental para que a gente Sul-periferia, consiga melhorar as nossas condições de barganha nos acordos internacionais, para que não seja uma relação tão desigual, em que os países desenvolvidos, que já detêm, ou melhor, as patentes e têm maiores condições de financiamento até da sofisticação e da geração tecnológica, não sejam os amplos ganhadores do comércio internacional, que já são, mas que essa diferença diminua e seja redistribuída entre os países em desenvolvimento. Então, a aposta multilateral do Brasil é nesse sentido, de produzir consensos antes, preferencialmente, do que entrar em acordos que a própria literatura, até mesmo neoclássica, vão chamar de opção second best, segunda melhor opção, diante do comércio livre entre países.